Fuso horários. Esse assunto envolve cálculo matemático, então precisa prestar muita atenção, porque a gente vai precisar relembrar lá as longitudes que a gente usou no exercício anterior. Vamos lá, então, para a gente poder entender. Bom, o sistema de rotação da Terra é aquele que faz com que nós tenhamos a Terra gira em torno do seu próprio eixo e uma parte dela fique iluminada e a outra, o oposto dela, fique sempre escuro. Então, isso vai gerar o dia e a noite e também o sistema de fuso horários, tá? A gente precisa entender que, enquanto uma parte da Terra está sendo iluminada pelo Sol, o oposto dela é noite. Então, dia e noite. Então, as horas, elas também não são as mesmas em todo o território, em todo o planeta Terra. Ela muda também, tá? Por isso, convencionou-se em 1885, mais ou menos, criar-se um sistema de fuso horários que facilitasse a vida das pessoas. Então, vamos entender que sistema é esse. Deu uma cortadinha aqui, mas a gente vai tentar explicar da melhor forma possível. Pois muito bem. O sistema de fuso horários, ele foi pré-estabelecido a partir de um sistema central. Então, ele vai utilizar a linha do meridiano de Greenwich, tá? A linha do meridiano, ela é chamada de linha zero, tá? Então, a partir dela, tá, foi estabelecido o globo terrestre. Ele é uma esfera, não muito perfeita, mas para a matemática ser mais fácil, a gente diz que ela tem 360 graus. E esses 360 graus, a gente vai dividir ele por 24, que corresponde a um dia. Lembra lá da rotação? 24 horas é o tempo que leva para dar uma volta inteira em torno do seu próprio eixo. Então, essas 24 horas correspondem a um dia terrestre. Então, a gente tem 360 graus da esfera dividido por 24, tá? Então, nós vamos ter aí 15 em 15 graus. Então, de 15 em 15 graus, a gente vai ter um fuso. A partir do ponto zero, que é o fuso do meridiano de Greenwich, esse aqui, bonitinho, que eu destaquei em vermelho, a gente vai ter 12 fusos do lado leste, 12 fusos ao leste e 12 fusos ao oeste. Fuso é esse conjunto que eu vou destacar em roxo aqui, tá? É esse conjunto todo aqui, essa faixa aqui, ó, toda essa faixa. É bom que a gente consegue trabalhar numa linha reta. Toda essa faixa aqui, ó, toda essa parte aqui seria um fuso. A gente tem dois sistemas de fuso horário. Tá? É o sistema prático. O que é o sistema prático e o sistema teórico? O sistema teórico é que realmente naquele lugar, naquela parte do território, ele vai ser dividido. Então, imagine que no meio de Uruçanga, nós temos cortado um fuso horário. Então, uma parte da cidade vai ter um horário. A outra parte vai ter um horário diferente. Então, este é o fuso teórico que existe, onde exatamente passa a linha do meridiano. Lembrando que vai de um polo ao outro, essa linha do meridiano vai ajudar a trabalhar em cima dos fusos. E eles são divididos em graus, ou a gente pode dizer mais e menos, mais 12, menos 12, fechando as 24 horas. Existe uma outra linha importante aqui, que é uma linha que vai estar lá no último fuso, é a linha internacional da data, tá? Aqui muda a data e não a hora, mas nesse momento ela não é a mais difícil, a mais importante de todos. Vamos continuando. Acontece que em alguns lugares, por ser cortado pelo fuso teórico, tá? É complicado porque não dá para dividir um território, uma cidade ao meio, uma hora vai ser num ponto da cidade, outra hora vai ser em outro. Para ser mais prático, as cidades e os territórios, os lugares, criaram um fuso horário
prático, que é esse aí. Então, ele dá um contornozinho, uma voltinha, para ajustar tudo, ficar tudo dentro do mesmo lugar. Então, os fusos, eles são divididos de 15 em 15 graus, tá? Eu vou completar lá em cima porque ele não tem. Então, 0 é o ponto principal. Então, depois tem 15 graus, tá? Leste, 45, 60, depois tem 75, 90, 105, 120, 135, 150 e 165, tá? De um lado e do outro lado. A gente tem que lembrar uma outra coisa que é importante. Fuso horário, tá? Ele tem horários diferentes, tá? Então, ele vai ser importante para tentar delimitar as horas que tem diferença entre um lugar e outro lugar. Então, os fusos positivos ficam a leste, os fusos negativos ficam a oeste do território. É fácil de lembrar uma posição e a outra, tá? Fuso horário, ele tem horário relógio, tá, gente? Eu não tinha mencionado isso. No território brasileiro, a gente costuma utilizar meio-dia, 12 horas. 1h da tarde, a gente conta 13. 2h da tarde, 14. 3, 15. 4h da tarde é 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 horas é meia-noite, ok? E daí as primeiras horas do dia, que ainda é de madrugada, começa 1, 2, 3, 4, até 12 horas. O horário americano, ele não tem isso, ele vai de 0 a 12. E eles usam AM, quando é no período de manhã, ou seja, as primeiras horas, ainda na madrugada do dia, até o meio-dia é AM, e PM é à tarde, depois pós-meio-dia, tá? Fuso horário brasileiro, ele teve algumas mudanças, mas a partir de 2008, ele ficou estabelecido que ele teria 4 faixas de fuso horário. Que faixas são essas, tá? Menos 30 graus oeste, 45, não é menos 30, 45 graus oeste, que a gente está oeste do meridiano, 60 graus oeste e 75 graus. Bom, aqui eu consigo fazer a linha do grau a oeste também, tá? Ele vai todas essas faixas, ok? Isso significa que o primeiro fuso brasileiro é este daqui. Esse é o primeiro, tá? O primeiro fuso brasileiro, tá? Menos 2, porque é assim que ele vem, tá? A gente está na parte oeste, então é a parte negativa. Menos 2 ou 30 graus oeste. Esse fuso vai ficar ilhas brasileiras. Então, ilha de Fernando de Noronha, ilha de São Pedro e São Paulo, tá? Essas ilhas ficam no Oceano Atlântico e são ilhas. O fuso menos 3 ou 45 graus oeste vai ficar boa parte do território brasileiro. Então, toda a região sul, toda a região sudeste, toda a região nordeste, tá? Da região centro-oeste, Goiás e Brasília. Então, é o horário oficial de Brasília que nós estamos. E da região norte, nós vamos ter Tocantins, Pará e Amapá. O fuso menos 4 ou 60 graus oeste vai ficar partes da região centro-oeste, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e a região norte, tá? Roraima, Amazonas, boa parte do Amazonas e Rondônia. E o fuso menos 5 ou 75 graus oeste vai ficar um pedacinho do Amazonas e o Acre. Esses são os fusos brasileiros. Fuso menos 2 significa que está a 2 horas do fuso principal, que é o fuso de Greenwich. Nós, que estamos em Santa Catarina, estamos a 3 horas do fuso de Greenwich.
Quem está no fuso é menos 4, está a 4 horas de Greenwich, menos 5 a 5 horas de Greenwich, ok? Mas fuso horário, ele não é só saber que tem, tá? Um outro detalhe é que o território brasileiro, ele excluiu totalmente o período que existia, na verdade, né? Desde o ano passado, a gente não tem mais horário de verão. Ou seja, durante o nosso verão, né, partes da nossa primavera e o nosso verão, a gente não inclui mais o nosso horário de verão. No hemisfério norte, Estados Unidos e boa parte e a Europa, eles adotam o horário de verão, tá? É o Brasil que decidiu não adotar. Os estados que adotavam o horário de verão, tá? Ficavam no fuso -2 e o fuso -3. A região sul e sudeste, tá? Adotava esse fuso. O nordeste não tinha essa inclusão, ok? Tem cálculo de fuso horário, tá? Como é que a gente faz esse negócio de cálculo? Que história é essa de cálculo? Eu não sabia que tinha? Pois é, tem, infelizmente. História é essa de cálculo, gente? Que negócio é esse? Tem aqui, tá? Então, a gente tem cálculo, sim. A gente vai tentar entender, eu vou trazer 3 probleminhas para vocês. Primeiramente, a gente precisa entender que qualquer ponto que você esteja, tá? Qualquer ponto do mapa que você esteja e vai, qualquer ponto, e vai descobrir a cidade, sei lá, fica aqui a cidade que você quer saber as horas. No sentido leste, você acrescenta 1 hora por fuso. 1 hora por fuso. A cada fuso acrescenta-se 1 hora. Se você... Deixa eu apagar isso aqui tudo. Se você está em qualquer ponto e quer saber a hora em outro lugar, e este lugar fica a oeste, tá? Do ponto que você está, você diminui 1 hora por fuso. Ou seja, 1 hora a cada fuso que você vai passar até chegar onde você quer, tá? Essa é a regra principal. Então, eu vou resolver 3 exercícios com vocês para a gente poder entender. Quando em Los Angeles, 120 graus oeste, nos Estados Unidos por 14 horas, em Bagdá, 45 graus leste, no Iraque será que horas? Primeiro a gente vai localizar as 2 cidades. Eu vou usar vermelho para Los Angeles, então aqui está o fuso de Los Angeles. Vou usar Los Angeles, LA. E vou usar um azul aqui para encontrar o tal do Bagdá. Então, esse azul aqui, e vou usar um B para Bagdá. Então, vamos lá. 14 horas é aqui. 14 horas. 14 horas é o mesmo que 2 horas da tarde. É aqui. Eu preciso saber, quando for 14 horas em Los Angeles, que horas vai ser em Bagdá. Então, nós vamos contar. Vou usar um amarelo aqui para destacar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele está a 11 fusos a leste. Então, quando está a leste do ponto que eu quero saber, é mais. Então, mais 11 horas. 14 mais 11, 4 mais 1, 5, 25. 25 horas, a gente tem um pequeno problema. 25 horas não existe, gente. Não existe no relógio, ele vai até 24, lembra? Então, 24 horas... Ai, que bom que meu 24 ficou bom. Ô, abençoado.
24 horas é um dia. Entenda que é dia, tá? Tá escrito dia ali, tá? É um dia. Só que eu tenho 25, tá? Então, peraí. Deixa eu apagar melhor para fazer o troço mais bonitinho. 24 horas é um dia. Então, 25 horas menos 24 horas. Isso aqui é um dia. Um dia é 01. Então, quando for 14 horas ali, vai ser 1h da manhã em Bagdá. Vamos para o próximo, para ver se facilita mais a vida da gente. Ele diz assim, ó, uma pessoa encontra-se na cidade de São Paulo, localizada no fuso 45 graus oeste. Vou usar vermelho aqui para localizar São Paulo. SP. E resolve fazer uma ligação às 9 horas da manhã para um amigo que se encontra em Tóquio, no fuso 135 graus leste. Aqui está o nosso amigo de Tóquio. Vou usar um T aqui para Tóquio. Então, aqui é 9 horas. Que horas vai ser aqui em Tóquio? É o que ele quer saber. Vamos contar o fuso, então? Porque São Paulo está aqui e Tóquio está a leste de São Paulo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como está a leste, é mais 12 horas. 12 mais 9, agora eu tenho que contar, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 horas. Quando for 9 horas da manhã em São Paulo, é 21 horas em Tóquio. Não foi tão difícil, né? Vamos para o próximo, então. Esse vai ser o último. Vamos para a nossa última continha. Diz assim, numa cidade a 115 graus leste, então vamos localizar. Aqui está o A. São 18 horas. Que horas será na cidade B? Então, vamos 45 graus oeste. Aqui, então, fica a tal da cidade B. Aqui é 18 horas. Acontece que A está a leste e B está a oeste de A. A gente vai contar, então. Ó, 1, 2, 3, 4. Quando eu tô num ponto e a cidade que eu quero saber está a leste desse ponto, eu tenho que diminuir 1 hora cada fuso. A gente tem 4 fusos aqui de diferença, então menos 4 horas de fuso vai ser 12? 14. É bom que eu sou ótima na matemática, né? 14 horas. 18 menos 4, 14 horas. Quando for 18 aqui, aqui vai ser 14 horas. Porque está 4 horas de diferença. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijão. Eu vou deixar exercícios na sala virtual para que vocês agora façam, tá? Os exercícios. Ele vai ser exatamente nesse estilo, tá? A hora de um ponto, que hora será no outro, ok? Beijo, gente!